Carmelo de Santa Teresa, Coimbra, 10 de dezembro de 1951. Excelentíssimo e Reverendíssimo Sr. Bispo Dom José Alves Correia da Silva, agradecida pelas duas cartas de Vossa Excelência, a primeira que se cruzou com a minha, recebi também as estampas da Jacinta e o pano para as relíquias. Logo que estejam arranjadas, as envio, como Vossa Excelência deseja, e se Vossa Excelência quiser mais, é só enviar-nos as estampas, que nós pomos a relíquia e as devolvemos. Nós costumamos pôr por trás o selo da ordem com o escudo. Não sei se Vossa Excelência tem próprio da diocese ou do santuário. Se tiver e preferir que se ponha esse, é ter a bondade de não o enviar. Agora, Sr. Bispo, peço licença para declarar uma coisa que me parece necessária para a glória de Deus. Tem-me falado num filme que se está propagando, creio que em Portugal, Espanha e América, que, segundo me têm dito, no que se refere a meu pai, é falso. O que ele representa, e além de ser falso, é de nenhuma edificação para as almas, nem de glória para Deus. Segundo me consta, representa o meu pai miseravelmente embriagado, vendendo a cova de Iria a palmos e escapando ambiciosamente com a saca do dinheiro, etc, etc. Ora, nada disso é verdade. Vossa Excelência e os sacerdotes, por Vossa Excelência encarregados do santuário, sabem bem que meu pai não só não vendeu absolutamente nada da cova de Iria, mas nem ele, nem a esposa, nem nenhuma das suas filhas, nem o filho guardou absolutamente nada do dinheiro que a fé do povo deixava na cova de Iria, junto da azinheira. Isto não obstante ser num terreno seu, o qual desde as aparições ficou inutilizado para produzir coisa alguma, fazendo o que nele até aí se cultivava bastante falta ao sustento da família. Para uma família rica, isto não teria sido grande perca, mas aos pobres, o pouco faz falta grande. Quanto a beber, também graças a Deus não era como representam, nem tal como escreveu o Sr. Padre de Marchi na primeira edição de Era uma senhora mais brilhante que o sol. Se bem que é certo que meu pai algumas vezes bebesse mais que os que não bebem nada, nunca o fez a ponto de fazer desordem em casa, nem de maltratar a esposa nem os seus filhos. Era certo, era sério, nem os filhos. Era sério e honrado, e apesar de ter morrido vítima de uma pneumonia dupla no curto espaço de 24 horas, não deixou a família nem sobrecarregada com dívidas, nem com embaraço de negócio algum. Se é certo que passou alguns anos sem ir à desobriga, como por causa de um aborrecimento que tinha com o pároco, não deixou de ir todos os anos à Senhora das Ortigas, no dia da sua festa, e aí se confessava e comungava para ganhar o jubileu, e dizia que fazia assim porque aí podia escolher outro confessor sem ser o pároco, e não tinha que ir à sacristia dizer a doutrina. Ainda no último ano da sua vida, lá foi e me levou com ele, indo depois da comunhão jantar à casa da minha irmã Teresa, que estava já casada e vivia num lugarito perto, chamado Alomba. À missa, aos domingos também ia. Ordinariamente, levava-me com ele quando entrava na igreja e subia a escada do coro, onde os homens assistiam à missa. É que mandava para junto da minha mãe, que ficava no corpo da igreja, junto das mulheres. Depois da missa, é que de companheirismos com os amigos, tardava mais a vir para casa, e à noite, quando vinha do trabalho, ia dar conta ao padrinho Anastácio
de como iam por lá os seus campos, pois tratava dos nossos e dos dele. De conversa e na adega se demorava mais e vinha para casa tarde, com que minha mãe, habituada a vê-lo em casa, à hora da ceia, e a passar o serão alegre no seio da família, muito se afligia. Para a retidão de espírito da minha mãe, isto era já uma falta grande. Eu refiro-me a isto, num dos escritos que Vossa Excelência me pediu, mas talvez não tenha sabido explicar-me bem. A falta de víveres que por essa época se notou em casa, pelo menos sem abundância de antes, foi devido a várias coisas e circunstâncias, entre elas, e uma das principais, as aparições. A covadeiria, como já disse, fez bastante falta ao sustento da família. Além disso, minha mãe, e não meu pai, para mal gastá-lo, como diz erradamente no seu livro, o Dr. Walsh, resolveu vender o rebanho por causa das pessoas que me procuravam. E era tão importante, e era tão importunas em querer-me falar que se mostravam até escandalizadas se não eram satisfeitas. Por essa razão, pois, e não por outra, porque do contrário, uma das minhas irmãs teria que perder o dia a substituir-me. Vendeu minha mãe o rebanho e o produto dele fez também uma falta grande para o sustento da família. Coincidiu com esta época o casamento das minhas duas irmãs mais velhas, que era uma tecedeira e outra costureira, e por isso as que mais ajudavam também com o ganho do seu trabalho. A tudo isto se juntava a grande perplexidade da minha mãe a respeito das aparições, o que mais que nenhuma outra coisa era causa das suas lamentações e aflição. Peço desculpa de dar este esclarecimento, mas parece que me exige a justiça, a caridade, a veneração, o respeito que devo ao meu pai. Reconhecida a Vossa Excelência e Reverendíssima, beijo humilde e respeitosamente o sagrado anel de Vossa Excelência e peço que se digne abençoar-me. Com o maior respeito e dedicação filial, Maria Lúcia, do Coração Imaculado. Esta carta da Irmã Lúcia foi publicada parcialmente no jornal Voz de Fátima, ano 29, no número 353, de 13 de fevereiro de 1952, página 2. Eu, no vídeo anterior, comentei uma parte dessa carta. Mas agora resolvi colocar essa carta na sua totalidade, porque, como aqui a Lúcia bem diz, este esclarecimento acerca do pai de Lúcia exige a justiça, a caridade, e a respeito, o respeito pelo que foi o pai de Lúcia. Quem já leu este livro, As Memórias da Irmã Lúcia 2, vai se deparar com a vida destas crianças, a vida em família destas crianças. Vai ter aqui uma quinta memória dedicada ao pai e depois uma sexta memória dedicada à mãe. E vai encontrar aqui um relato de vida familiar completamente diferente daquilo que foi exibido em filmes. Pelo menos dos filmes que eu vi, não relataram esta parte familiar da mesma maneira como Lúcia aqui disse. E pelos vistos, o papel do pai, o modo como o pai interviu nessa história das aparições,
foi completamente desfigurada nesses filmes. Como muitas vezes este papel de pai está a ser esquecido nos últimos anos, porque é importante este papel que tem um pai dentro de uma casa. É um papel insubstituível. E este papel de pai que foi tão presente na família da Lúcia. E por isso ela resolveu escrever esta carta, manifestando mesmo eu digo assim, uma preocupação, de certa forma uma admiração, porque que nos filmes e até no livro foram colocando uma imagem do pai dela que não correspondia à verdade. Mas eu já falei dessa parte do filme no vídeo passado. E eu agora vou falar de outros pormenores aqui que me saltaram também, enfim, a esta reflexão. E um desses pormenores foi que, como aqui diz, sobre porquê que houve tanta dificuldade na vida familiar de Lúcia. Porquê que eles tiveram que vender as ovelhas? Porquê que houve tanta dificuldade financeira nesta família? Quem começa a ler este livro, As Memórias da Irmã Lúcia II, vai notar que esta família de Lúcia era uma família até bastante, não diria que fosse abastada, mas era uma família que tinha o suficiente para viver, alimentar seus filhos e até, por vezes, alimentar os vizinhos, alimentar quem passava por ali. Eles tinham um costume que era muito comum mesmo. Cada vez que passava um mendigo a pedir qualquer coisa, uma esmola, eles tinham sempre algo para lhes dar. E tem muitas histórias curiosas a respeito disso. E quando algum vizinho precisava de alguma coisa, eles não tinham dificuldade em ajudá-los. Em termos de doença, quando ficaram doentes, quando houve aquela doença que vitimaram algumas pessoas ali daquele lugar, a mãe e o pai de Lúcia foram visitar esses doentes e cuidar desses doentes, dar sopa, a tal canja de galinha. Quer dizer, este pai e mãe de Lúcia foram um exemplo de virtude que só as pessoas que leem estas memórias da irmã Lúcia II é que vão perceber o quanto o pai e a mãe foram importantes nesta história também das aparições. Talvez por causa disso Nossa Senhora resolveu aparecer nas terras deles, porque as terras onde apareceu Nossa Senhora pertenciam aos pais de Lúcia, pertenciam à família de Lúcia. Muitas pessoas podem não, eu não sabia disso, mas e não sei se as pessoas que estão a ouvir, algumas saberão, mas é um pormenor muito importante. Nossa Senhora resolveu aparecer nas terras de uma família muito, eu diria, muito santa, muito católica. A mãe e o pai de Lúcia eram pessoas muito católicas, muito devotas, muito conscientes do que é ser católico. E, para além disso, muito conscientes dos seus deveres na família. A mãe como mãe e o pai como pai. Eles tinham consciência de sua missão em casa. Como pai e mãe. E eles viviam realmente a vontade de Deus com seus filhos e o pai com as suas funções muito definidas e a mãe também, por sua vez, com as suas funções de mãe
dona de casa. E os dois era como que um anel, um matrimónio santo, em que cada qual tinha os seus deveres para cada um e para os seus filhos, e cumpriam-nos de uma forma plena. E foi nas terras desta família que apareceu Nossa Senhora de Fátima. Por isso, quando as pessoas começaram a vir a Fátima, e começaram a vir para ver onde apareceu Nossa Senhora de Fátima, aconteceu algo, quase que um transtorno familiar nesta família. Porquê? Porque essas terras em que aparecia Nossa Senhora, onde os pastorinhos iam com as ovelhas, eram terras da família. E eles plantavam lá várias coisas, plantavam muitas coisas. E tinham árvores de fruto, tinham coisas que era da alimentação e da sobrevivência dessa família. Quando as pessoas começaram a aparecer ali, infelizmente começaram a dar cabo daquilo tudo. E o que eles tinham abundância de alimento, que até conseguiam dar aos vizinhos e conseguiam partilhar com os outros, e depois com as aparições, com aquela gente toda a vir, aquelas terras foram quase que devastadas. E o pai de Lúcia ainda tentou, porque alguns amigos disseram assim, vocês têm que colocar ordem naquelas pessoas, porque eles vêm cá e devastam tudo. E o pai de Lúcia ainda tentou, mas ele foi praticamente tirado à força. Quer dizer, as pessoas estavam lá, nem se deram conta do que estavam a fazer praticamente, porque nem sabiam que aquele senhor estava ali, era o dono daquelas terras, tinham todo o direito de pedir um bocado de organização para que ele pudesse manter. E, na verdade, até foi expulso e foi escorraçado dali. Como se aquilo, a partir do momento que Nossa Senhora aparecesse, já não pertencia a ninguém, pertencia ao povo. Mas aquele povo que aparecia ali esqueceu-se de um pormenor muito importante, que aquilo era terra de alguém, e era uma terra que fazia parte da sobrevivência de alguém. E por isso, quando a família de Lúcia ficou sem se poder obter os víveres que ali tinha na cova da Iria, ela passou por muitas dificuldades financeiras. Muitas dificuldades de sobrevivência, porque essa família tirava dali muito alimento para a família dela e para os seus e para os vizinhos. E foi por causa disso que a família teve que vender o rebanho. E também, como aqui ela explica aqui, não foi também só por causa disso. Foi também porque as pessoas estavam sempre a perguntar à Lúcia, aqueles interrogatórios sem fim, que eu falo muitas vezes que havia muita curiosidade em perguntar à Lúcia isto e aquilo, e havia pouca vontade de saber exatamente o que Nossa Senhora pedia de cada um. Isto foi uma perseguição muito grande à Lúcia, porque as pessoas todas queriam falar com ela, queriam saber, afinal, isto, para verem o quanto a Lúcia sofreu. Não só porque a mãe de Lúcia teve sempre dúvidas. A mãe de Lúcia, porque era católica, ela achava que não era digna, nem a família dela, de ali aparecer Nossa Senhora. E ela achava, talvez até quase ao final da vida dela, percebeu que era impossível que Nossa Senhora tivesse aparecido ali. Porque eles eram tão humildes, tanto o pai como a mãe eram tão humildes na sua missão, que achavam que era quase que impossível. Como é que podia ser que ali aparecesse Nossa Senhora? Então aquilo foi um grande transtorno familiar para aquela família. Foi um grande transtorno familiar. Isto é uma parte que as pessoas muitas vezes não veem no lado da história de Fátima, e é por isso que eu quero partilhar convosco, porque eu não sabia disto, que ao par de tudo isto, do que Nossa Senhora veio trazer a Portugal,
ela quis aparecer nas terras de uma família. Ela não apareceu em terras que pertenciam ao Estado ou que pertenciam à igreja. Ela apareceu em terras de uma família. De uma família de pai e mãe que tinham 7 filhos. Isto é muito importante reter na mensagem de Fátima, porque acho que faz toda a diferença a forma como Nossa Senhora se preocupou em aparecer num local, e é por isso que por vezes não percebo porque é que lá os senhores lá que mandavam naquelas terras, que estavam ali a querer saber porque que as pessoas vinham, se aquelas terras nem pertenciam ao Estado, eram terras daquela família, e aquela família estava a ser prejudicada de várias maneiras, prejudicada por não ter as terras para o seu sustento, prejudicada por a Lúcia já não poder cuidar do rebanho. Também houve aqui o casamento das 2 irmãs da Lúcia, que ajudavam com o trabalho de costureira, e uma era tecedeira e outra era costureira, ajudavam também com o seu trabalho. Há aqui todo o âmbito, um círculo familiar que foi completamente modificado depois das aparições de Fátima. Então, quem está a me ouvir, perceba uma coisa, que aquelas terras, eles não tiveram qualquer proveito financeiro, mesmo o dinheiro que lá foram dando foi entregue, acho que a uma outra senhora, uma senhora que depois vai ser colocada aqui e vai ser depois dita neste livro, não sei se é neste livro ou nas cartas da irmã Lúcia. A família nem quis ter qualquer dinheiro que ali foi colocado. A família de Lúcia apenas foi quase que a manjedoura. Aquele local pobre, remediado, vamos dizer assim, que acolheu a Mãe de Deus nas terras de Portugal. E eram terras de uma família cristã católica, muito católicos, que viviam os seus deveres matrimoniais, de pai, mãe, e ao mesmo tempo de esposos ligados pelo santo matrimónio. O pai de Lúcia vai morrer de uma forma muito rápida, como aqui ela mesmo diz. Isto vai ser um choque para aquela família também, porque a mãe que tinha no marido um apoio vai ficar sem o ter. Mas ela vai continuar a cuidar das suas coisas, as suas filhas vão casando, seus filhos, e ela vai ficando, completando a sua jornada familiar mesmo sem o seu esposo. Mas o seu pai, a imagem que eu, depois de ler essas memórias da irmã Lúcia II, o que eu posso pensar é que o pai dela era um exemplo que muitos homens hoje em dia deviam seguir em suas famílias. Um exemplo de bravura, de coragem, de fidelidade, de consciência daquilo que ele era naquela família. Mesmo de respeito para com sua esposa e seus filhos, havia um cuidado entre os dois, entre o pai e a mãe, de não quererem um suplantar o outro. Os filhos sabiam
que havia ali uma união e os dois eram um. Tanto é que há uma história que também é contada em que o pai disse: nós pelo laço de matrimónio somos apenas um. Quer dizer, quando houve uma esmola que foi dada a um pobre, e o pobre abençoou a Lúcia e o pai, e a mãe disse: mas também não houve também a bênção para mim? E o pai disse: ao abençoar-me a mim, também está abençoado a ti, porque eu e tu, minha esposa, somos um pelo laço de matrimónio. A Lúcia não compreendeu naquela altura o alcance dessas palavras, mas para as pessoas verem aqui, eu falei assim rapidamente dessa história, mas que também é muito bonita, mas para verem o alcance, que o pai de Lúcia era muito sábio. Era, como se diz, um homem consciente daquilo que ele é e da missão que Deus lhe conferiu na sua casa, com a sua família e sua esposa. Peçamos a Deus que conscientize todos aqueles que têm uma família e que são pais de família, para que eles sejam capazes de fazer, de cumprir a sua missão. Pois a cada homem Deus concedeu uma missão, uma missão bem concreta, quando eles escolhem ser pais de família, quando eles escolhem casar, se unirem em matrimónio com uma mulher. Isto é muito importante dizer, porque os pais têm um papel que não podem ser substituídos. São como que aquele projeto de Deus, aquela vontade de Deus para cada um de nós, que nós temos que abraçar, porque, como Deus mesmo disse em Gênesis, e Deus viu que era bom. Quando Deus fez o homem e a mulher, uma só carne. E por isso Nossa Senhora de Fátima apareceu aqui, na Cova da Iria, numa terra que pertencia a um casal que vivia este mandato de pai e mãe no âmbito familiar, consciente daquilo que eles tinham que fazer, cada qual, com seus filhos, mas numa dinâmica também até junto aos seus vizinhos, como elo de verdadeiro amor a Deus e amor ao próximo. Convido a todos que quiserem a comprarem este livro, se puderem. Vão se impressionar com aquilo que aqui está escrito. Peçamos a Deus que abençoe todos os pais, para que eles possam, junto das suas esposas, dar a seus filhos um exemplo cristão, católico, de verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.